Olá para você que me acompanha no canal. Para quem não me acompanha, já se inscreve. Eu sou o The Breacher, do mesmo da plataforma digital no Instagram. E trazemos aqui no primeiro episódio do ano. Eu sei que também não há quem cobre, mas isso aqui é meu hobby também, eu faço a hora que eu quero. Eu uso isso aqui para estudar também. Entretanto, contudo, todavia, para você que gosta do que eu faço, eu recomendo que procure um psicólogo e também que procure as camisetas e blusas na Brazilian Wave, o pessoal da rataria, não é mesmo? Eu ainda vou lançar o estereótipo na macacaria. Enfim, eu lancei 2 modelos lá de camisetas e um de blusa. São desenhos antigos que eu fiz junto com o Nax. Agradeço aí o Nax, ótimo desenhista, fuçado molequinho. Mas entretanto não tenho divulgado muito, eu lancei aquilo lá mais para teste. Eu ainda tô trazendo adesivo, só que a gente sabe como é que funciona os correios, né? Uma bosta. Virou o ano e eles até agora não entregaram o que eu tinha encomendado para conseguir revender para vocês. Vender, no caso, né? Hoje, pessoal, o primeiro podcast do ano, a gente já tá quase entrando em fevereiro. Que nem eu falei anteriormente, isso aqui é meu hobby, eu uso para estudar. Não vejo muito futuro no Instagram, que só vejo futuro na humanidade. Então, não é demagogia falar que eu tenho outras tarefas mais importantes do que ficar pagando de alguma coisa que eu não sou no Instagram. Algumas outras pessoas deviam ter um pouquinho mais de humildade nesse quesito. Entretanto, contudo, todavia, eu não vou ser o pai nem a mãe de ninguém aqui para falar o que deve e o que não deve. Eu quero que cada um quebre a cara da maneira que precise quebrar a cara. Senhores, desabafo de lado. Todo mundo aqui conhece o GIGN. Quem não conhece o GIGN, por favor, vá lá, digita GIGN, GIGN, que é o Grupo de Intervenção da Guarda Nacional Francesa. Ele se diferencia do RAID, porque um é da Guarda Nacional, o outro é da polícia. Uma descrição muito fácil, muito torpe de se diferenciar um do outro é que o GIGN faz missões fora do território francês, em locais tipo a Guiana Francesa. Nisso a gente percebe na história do GIGN, que foi formado após o atentado de Munique em 1972, foi criado por guardas treinados em 1973 pela liderança do tenente Christian Proto. Se tornou operacional em março de 1974, tendo sua primeira missão 10 dias depois de ser consagrado como pronto para o combate. Foi estabelecido dentro do esquadrão de paraquedistas da Guarda, de onde foi para 15 para 32 membros. Suas funções primordiais hoje são de contra-terrorismo, proteção de VIP, de autoridades, e resgate de reféns. Tendo você já dentro do contexto do GIGN, pelo menos brevemente, hoje eu vou estar trazendo um acontecimento que virou inclusive filme, a hora que eu estava pesquisando a respeito, a primeira missão fora do solo francês do GIGN, que aconteceu em 1976, em fevereiro de 76, num local que hoje a gente conhece como Somália. Entretanto, era um local chamado TFAI, que era de jurisdição francesa. E nisso eu vou estar trazendo para vocês brevemente os acontecimentos, porque, senhores, foi uma operação a operação em si durou pouco mais de 20 minutos. Então, se liga pro vídeo. Para a gente entender o contexto novamente, o GIGN, do qual que eu já expliquei o contexto, a criação, de forma bem breve para vocês, o GIGN falar sobre um grupo de operações tão complexo e tão rico de história que nem o GIGN é que nem pegar, sei lá, falar do BOP do Rio de Janeiro e falar que os caras são caveira por causa do filme, foda-se.
Os SEALs é a mesma coisa. Certos grupos são muito complexos pra gente explicar em muito pouco tempo. Que nem a gente era moleque e assistia esses Brasil Graphics, caramba, 4. Mas voltando, pessoal. Sem falar que a gente podendo conhecer os caras, é preferível a gente trazer os caras pra contar a história. Que nem outros podcasts faz com o pessoal da CIEPREC, do Comanf, caramba, 4. Mas voltando. TFAI, local onde a gente, próximo à fronteira leste, a fronteira oeste do chifre da África, onde hoje a gente tem o Camboja. No local chamado Afars e Isas, que hoje a gente pode chamar de Djibouti, atualmente, ocorria um forte sentimento anticolonialista contra a França e havia uma frente de libertação somali apoiada pelo governo somálio, da própria Somália, que era separada nesse requisito ainda, que em 3 de fevereiro de 1976, lembra do contexto do colônia que a gente vive, lembra é só se lembrar da questão da Rodésia, a questão de outros países que se tiveram. Pós Segunda Guerra Mundial se desdobraram, como a própria Indochina, e acabou virando o Vietnã, o Camboja, o caralho a 4. Um sequestro de um ônibus com 32 crianças, todos eles filhos de representantes militares franceses presentes no solo africano. Esses guerrilheiros obrigaram o motorista a dirigir até Loiada, a única fronteira entre TFAI e Somália. Acabaram passando por bloqueios policiais, obviamente, entretanto eles abriram fogo contra as viaturas policiais que tentaram acompanhá-los. Ao chegar em Loiada, os soldados da meia brigada, da 13ª meia brigada da Legião Francesa, os pararam e os cercaram. Entretanto, não podiam se aproximar porque as forças somalis já estavam na fronteira e poderiam abrir fogo, o que acabou gerando uma tensão internacional entre os países. Afinal de contas, não é simplesmente ir lá e resolver a situação. Ainda mais uma situação crítica como um resgate de refém. As negociações duraram até as autoridades dessem autorização para os terroristas prosseguissem e estacionassem no espaço entre fronteiras. Foi aí que começou a ficar crítico, por causa que a qualquer momento os somalis podiam intervir. Entretanto, quando chegou a informação na França, Christian Protot lidera um grupamento de 9 operadores, a maioria deles snipers, e se une com a Legião Francesa na manhã do dia 4. Assim que eles ficaram sabendo da informação, eles embarcaram o mais rápido possível. Enquanto isso, o exército somali ofereceu reforços aos guerrilheiros e ficaram estacionados, esperando qualquer embate das tropas francesas. Os snipers se posicionaram a cerca de 90 jardas dos ônibus, enquanto os legionários estavam a cerca de 300. Os GIGN nessa época, a gente tem que entender que hoje eles têm um renome fodido do caralho. Ainda mais por causa dos atentados que tiveram na Europa, e os caras lidam muito com contra-terrorismo, né? E operam fora do solo. A gente não tá nem falando do Air Marseille ainda, que foi uma outra operação renomada. Entretanto, foi essa operação que acabou dando renome a eles. Entretanto, eles eram descreditados da sua tarefa. Ninguém botava muita fé neles, e principalmente a Legião. Porque os caras operavam em trajes civis, alguns deles tinham um barba e cabelo grande. E o próprio Tenente Christian Patrol usava um óculos tipo aviador que era tido como não profissional por parte dos militares franceses. Entretanto, o único plano de ação viável que surgiu partiu por parte do GIGN, e nisso os legionários tiveram que ficar, eu não diria ficar calados, mas tiveram que acatar de forma ou de outra. O plano, do qual muitos grupos hoje tiram essa técnica, era abater os 4 guerrilheiros no ônibus com tiro de sniper, um tiro sincronizado.
Técnica essa que foi primordialmente usada nessa operação, que a gente tem no filme L'Intervention. Eu matei o francês aqui agora, mas enfim. A Intervenção, 15 Minutos de Guerra, o nome do filme. Para quem quiser procurar, eu vou tentar achar e colocar o link aqui na descrição, para quem tá assistindo no YouTube, e tem no YouTube esse filme. Voltando. Nisso, os 4 guerrilheiros abatidos, os legionários avançariam e abririam um perímetro defensivo contra os somares para conseguir que o GIGN resgatasse as crianças. Assim que os snipers tinham visão do alvo, eles informavam os demais. Quando eles perdiam esse campo de visão, eles informavam para saber que eles tinham um completo aproveitamento do alvo. Nisso, no dia 4 de fevereiro de 1976, às exatas 15 horas e 45 minutos, após os 4 operadores de sniper estarem engajados com seus alvos prontos, foi dada a contagem regressiva e os 4 alvos foram abatidos. Nisso, os legionários a pé correram. Tinham que percorrer um percurso de 300 jardas para chegar ao ônibus e montar o perímetro. Porém, contudo, todavia, somalis do outro lado da fronteira abriram fogo de metralhadora, o que impediu eles de conseguirem chegar ao ônibus e acabaram ficando cercados. Para piorar a situação, havia um 5º guerrilheiro escondido dentro do minto. Havia nos arbustos próximos, que passou a noite escondido para que não fosse encontrado. Ele corre em direção ao ônibus, abre fogo com a sua arma e infelizmente acaba vitimizando uma garota. Os dois GIGNs largaram seus fuzis sniper FR, F1 e correm para o ônibus armados com seus revólveres MR-73. O 5º guerrilheiro fere um legionário que tentou se aproximar e usa um refém, subjuga um refém, usa um refém de escudo humano. Passado pelo fogo dos metralhadores somários, os operadores do GIGN chegam ao ônibus e, com um tiro bem preciso e calculado, acertam a cabeça do guerrilheiro. Nisso, após um certo confronto, os legionários chegam ao ônibus, operando também seus blindados leves e protegem a extração dos reféns. Cerca de 16 horas e 5 minutos, o confronto cessa. Nisso a gente tem uma garota que foi vitimizada, 5 crianças feridas, dentre elas uma menina que foi gravemente ferida e um menino gravemente ferido que falece em decorrência dos ferimentos anos mais tarde. 20 guerrilheiros somalis foram feridos e 7 guerrilheiros da Frente Nacional mortos. Apesar de tudo, senhores, os eventos de Loiada mostraram a proficiência e profissionalismo do GIGN. A gente estava falando dos primeiros grupos de intervenção a ser criados no mundo. Historicamente, acho que a gente só perde, eu falo na questão policial, a gente só perde para a SWAT de Los Angeles, que foi criada em 1967. Entretanto, contudo, todavia, a gente estava no início das intervenções táticas ao redor do mundo e os eventos desse caso mostraram a proficiência do GIGN perante o mundo, sendo a primeira missão fora do território francês dele, e acabaram levando para o mundo a sua assinatura a partir de então, que é o disparo sincronizado de sniper, que mais tarde foi utilizado de uma forma diferente, mas foi utilizado em Marsella para fragilizar e depois perfurar a cabine do avião onde o terrorista estava, do Air France, e em 2009 pelo Dave Gru, o grupamento 6 dos SEALs, no resgate do Capitão Phillips. Apesar do marcado sucesso da missão, Christian Coteau ainda fala em entrevista pessoal
Caso vocês não saibam, ele ainda é vivo, nascido em 1944, 7 de abril de 1944. Ele ainda, diz ele, entre aspas, eu ainda procuro pelos 10 segundos do qual poderíamos ter salvo as duas crianças. Os 10 segundos que ele cita, os 10 segundos que demoraram para chegar, fazia a diferença entre o guerrilheiro que entrou no ônibus e eles chegarem ao ônibus para resgatar as crianças. Christian Protota, como criador e fundador de IGN, tem diversas ocorrências da qual ele cita pessoalmente em entrevista. Se vocês entendem um pouquinho de francês ou fizerem um esforço, você acha em português. E eu recomendo que vocês ouçam. E o episódio é curto, a operação foi curta, tem muita coisa para ser falado do GIGN, como tem muitos outros grupos a serem citados. Só que a gente, não sei se vocês notaram, mas a premissa da qual eu trago é justamente trazer sobre certas operações que são desconhecidas, da qual tem muita gente discutindo, grupo X, grupo Y, mas pouco sabe das operações e das pessoas que tiveram por trás. Então nisso eu estou trazendo esse episódio dessa intervenção. Senhores, leiam bons livros, assistam bons filmes e estejam em boas companhias. Sejam melhores do que esse mundo medíocre. Adieu.